E aí, minha gente, vamos lá, vamos estudar mais um pouquinho do texto bíblico aqui. Hoje nós vamos falar de João, né, mais uma vez. Agora, capítulo 1 dos versos 6 até o 13. Então, nós vamos comentar esse trechinho aí. Se você não viu o último vídeo, a introdução do livro de João, do Evangelho de João, e os primeiros 5 versículos, eu te aconselho a ver. Vai te dar uma base muito boa para o que nós estamos fazendo aqui. Eu sou o Vinícius, sou líder de um grupo, né? Dirijo estudos bíblicos num grupo de estudo chamado Alternativa Reformada. Esse grupo se encontra presencialmente todas as semanas, mas nós temos também uma página no Instagram, se você quiser seguir a nossa página, é o Alternativa_Reformada. O link está aqui na descrição para você poder seguir a gente no Instagram e caminhar perto da gente. O benefício da internet, um deles, né, um dos tantos benefícios da internet, é nós podermos caminhar juntos com pessoas que estão distantes, quilômetros e mais quilômetros de distância, mas a internet possibilita essa unidade, essa proximidade. Isso é bom demais, tá? Então vamos seguir aqui. Vamos ler João 1, do verso 6 ao verso 13 agora. Diz assim: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Agora aqui, só um parêntese, o texto está falando do Batista, tá? De João Batista. Versículo 7, então. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Ele chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, ou o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. No estudo passado nós vimos aqui João, o escritor, João, o evangelista, falando de Jesus, que ele era o verbo da vida, que ele era o logos. Para os gregos, aquele que dava sentido a todas as coisas, ao universo. Para os hebreus, ele era a personalização, a personificação, a encarnação da palavra do Antigo Testamento, a sabedoria, a palavra de Deus que ia, que saía e cumpria o que lhe apraz, a palavra criadora de Deus. Jesus era a encarnação de tudo isso. Ele é o que deu sentido e o que fez todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E nós vimos aqui que ele dá propósito a todas as coisas. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que produzimos vem de Deus, vem do próprio Cristo. E ele também nos chama para sermos a luz do mundo, porque ele é a luz do mundo. Ele é a luz original. Ele é a luz que nos ilumina. E por reflexo, nós também podemos iluminar outras pessoas. Nós vimos aqui que a forma como nós mostramos que estamos na luz, mostramos que somos dele, de que essa luz nos atingiu e que nós saímos da escuridão, a prova cabal disso é que isso se demonstra no amor com o próximo. Eu reflito a luz de Cristo amando o meu próximo. O vídeo passado tem vários detalhes, várias explicações interessantes, aplicações, vale a pena você ver caso você não tenha visto. E se você puder agora, curte esse vídeo, comenta aí, já vai deixando seus comentários enquanto a gente vai fazendo aqui. Faz essa experiência, vai comentando à medida que você vai vendo o vídeo, e aí você vai ter ao final uma boa participação, além de ajudar a engajar muito o vídeo para que ele atinja outras pessoas, certo? E compartilhe isso aí nos grupos da igreja, nos grupos de teologia, nos grupos de pessoas que você quer que entre em contato com a Bíblia Sagrada, beleza? Então vamos lá. O que acontece aqui dos versos 6 a 8, nós vamos falar do 6 ao 13, mas de 6 a 8 nós temos um parênteses. Por quê? João estava falando, né, como eu disse, de Jesus como a luz e tal, o verbo da vida, mas aí ele para,
porque existe uma demanda que precisa ser abordada aqui. João, o escritor, para falar de João, o batizador, João Batista. Por quê? Nesse período, algumas pessoas, alguns grupos estavam se formando em torno de João Batista. Mesmo após a morte de João, algumas pessoas começaram a ver em João uma luz. Começaram a olhar para João e ter a impressão de que João era, quem sabe, essa luz do mundo. Porque a verdade é que um avivamento começou a ser desencadeado e percebido através do que João estava fazendo ali na beira do Rio Jordão. Então João, o escritor, para acabar de vez com essa conversa de que João Batista poderia ser confundido com a verdadeira luz, João, o escritor, decide dedicar alguns versículos mostrando que João não era a luz, mas que ele apenas dava testemunho dessa luz. Olha só o versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. E aí algumas pessoas podem dizer, será que com base em tudo que João Batista estava fazendo, ele não poderia ser a luz do mundo também? O próprio Jesus, em João 5,35, e eu peço você para que fique muito atento, porque eu estou falando muito João aqui, lembrando que um é o João evangelista, o escritor do livro, e o outro é João o Batista, o que praticava batismos no Rio Jordão. O João evangelista está falando aqui do João Batista. E o próprio Jesus falou acerca de João Batista, no capítulo 5, no verso 35 do Evangelho de João. João Batista era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. O próprio Jesus está dizendo que João Batista era uma lâmpada, era uma candeia, quer dizer, existia uma luminosidade em João Batista, mas era uma luminosidade de lâmpada. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, como nós vamos ver no versículo 9, essa luz é Jesus. João era uma lâmpada, uma lamparina, uma luz derivada, como nós dissemos no último vídeo aqui. Então, isso é importante colocar aqui. Qual era a função daquele que deveria ser o precursor de Jesus? Qual era a função dele? Isso é dado no versículo 7. Ele, João Batista, veio como testemunha para testificar acerca da luz. Está vendo o cuidado de João, o escritor, aqui? Ele está dizendo, João Batista não era a luz, gente. João Batista não era a iluminação. Ele apenas era uma testemunha da verdadeira luz. Ele testemunhava acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. O objetivo de João Batista não era que as pessoas crescem nele como sendo a luz, mas que as pessoas viessem até ele e crescem no que ele estava dizendo acerca da verdadeira luz, que não era ele. Então, João era uma testemunha de Jesus. Isso é importante porque nós também fomos chamados, lá no início de Atos, para nós sermos testemunhas de Jesus. Jesus queria que os seus discípulos fossem testemunhas dele. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. E devemos ser como João, o tempo todo apontar para Jesus. Não somos nós não somos a luz. Ele é a luz. O tempo todo nós temos que testificar da verdadeira luz. Como era a função, o papel, o ministério de João Batista. E é importante dizer que nós fomos chamados para ser testemunhas, e a testemunha não tem que fazer nada demais. A testemunha não tem que inventar nada. Às vezes as pessoas estão começando a caminhada na fé cristã e pensam, nossa, mas como que eu vou falar de Jesus para as pessoas que estão perto de mim? Como que eu vou testemunhar Jesus para o meu vizinho, para a minha vizinha?
Eu ainda não consegui ler a Bíblia toda. Agora que eu estou estudando a Bíblia aqui, agora que eu estou estudando com vocês. Às vezes você está vendo esse vídeo pensando, mas agora que eu comecei a estudar a Bíblia, lendo João junto com vocês, como que eu vou testemunhar de Jesus, falar dele para outras pessoas? E é aqui que está a questão. Jesus nos chama para sermos suas testemunhas. E ser testemunha é só falar do que você viu. É só falar do que você sabe. Né? Imagina um crime aconteceu e houve uma testemunha ocular. O que essa testemunha tem que fazer? Qual é o papel dela? Falar o que ela viu. Só. Ela não tem que inventar nada. Ela não tem que se preparar argumentos. Isso é coisa do advogado. Quem prepara a argumentação, a defesa, é o advogado. Nós não fomos chamados para sermos advogados de Jesus. Nós somos chamados para sermos suas testemunhas. E para isso, eu só preciso relatar o que ele fez na minha vida. Eu preciso ser claro com relação ao que Deus tem feito na minha vida. Eu não preciso inventar nada. Primeiro, eu preciso conhecer a Escritura. Porque conhecendo a Escritura, então eu vou poder testemunhar dos atos, as ações, aquilo que Jesus fez enquanto estava aqui. E em segundo lugar, eu vou testemunhar do que Jesus tem feito em mim, dentro do meu coração, na minha vida, no meu casamento, na minha família. É eu falar do que Jesus tem feito em mim e através de mim. E é engraçado isso, assim, porque basta você dizer o que Jesus tem feito, e isso é o suficiente para você ser uma testemunha de Jesus. Quando nós vamos para João 9, 24 a 33, tem aquela situação de um homem que havia sido cego e foi curado por Jesus. E aí ele foi chamado para testemunhar. Ele foi chamado para falar a respeito de Jesus. Mas ele não sabia muito. Ele não sabia tanta coisa assim a respeito de Cristo. Então ele disse, lá no verso 24, 25 de João 9, ele respondeu, o ex-cego, não sei se ele é pecador ou não, porque as pessoas estavam acusando Jesus, as autoridades de Israel estavam dizendo que Jesus era pecador, que ele não poderia ter feito aquilo. E ele diz, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Observou o que é o testemunho? É a pessoa dizer, olha, você está me questionando de uma coisa aí que eu não vou saber te responder agora. Mas eu sei te dizer uma coisa. Eu era de um jeito, agora eu sou de outro, porque Jesus mudou a minha vida. Eu era assim, agora Deus transformou a minha conduta. Vocês se lembram de como eu era. Vocês se lembram do que eu fazia. Vocês se lembram das minhas atitudes. Eu só posso dizer que Jesus transformou a minha vida. Talvez eu não saiba responder agora o que vocês estão me perguntando. Vocês estão dizendo que ele é pecador. Se é, eu não sei. Eu só sei dizer que ele transformou a minha vida. Isso é ser testemunha de Jesus. Esse cego conhecia quase nada a respeito de Jesus. Mas aquilo que Jesus havia feito na vida dele, ele testemunhou. E aí depois, ele mesmo vai continuar dizendo a respeito de Jesus aqui. Ele vai responder assim, eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram, dizendo, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. As autoridades de Israel começaram a dizer com o cego, você que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. A procedência desse aí a gente nem sabe, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, o ex-cego, né? Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua verdade.
Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Com base no que Jesus havia feito na vida dele, ele testemunhou. Com base no que Jesus havia feito com ele, ele falou com ousadia, testemunhando de Jesus aqui. E é isso que Jesus nos chama para fazer. Versículo 8 agora. Ele próprio, João Batista, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. João era uma luz menorzinha, como a gente viu aqui. Ele era uma lâmpada, mas ele foi chamado para ser uma testemunha da luz. E aqui, gente, nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso coração é mestre em confundir as coisas. E aí a gente começa a adorar pessoas. A gente começa a ser devoto de pessoas porque elas testemunham muito bem a luz. João estava até sendo confundido com a verdadeira luz. Assim, ele testemunhava tão bem a respeito da luz que ele começou a ser confundido. E algumas pessoas são tão boas naquilo que elas fazem, alguns servos de Deus testemunham tão bem acerca de Jesus, que o nosso coração começa a se tornar devoto dessas pessoas. Como tem hoje pessoas que são devotas de homens bons, homens santos que viveram. Nós podemos nos tornar devotos de teólogos, de pastores, de grupos musicais. Quando a gente percebe, a gente se tornou um adorador daquela personalidade. Ou devotos de nós mesmos, por achar que nós somos, né, nós estamos arrebentando a boca do balão. O que nós precisamos olhar é para a verdadeira luz, que não é ninguém senão o próprio Jesus. Versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Essa era a luz autêntica. Essa era a luz verdadeira. E, gente, tem coisa, em determinados assuntos, não dá para ir para o paralelo. Não dá para a gente ficar com o paralelo. Eu sou uma pessoa que sempre que eu preciso comprar uma coisa, tá aqui, ó, na minha frente. Tem uma lâmpada, né, iluminando aqui o meu rosto, mais uma lâmpada daqui, alguns acessórios, algumas coisas eu vou na Shopee para ver. Quero comprar com preço baixo. Pode ser algo paralelo, não tem problema. Tem coisas, tênis, uma bermuda, peças de vestuário, algumas coisas para o cenário. Vou na Shopee comprar ou em qualquer outro site que me ofereça coisas com preço baixo, com custo menor. É só isso que eu quero. Mas, quando o assunto é salvação, eu não posso ir no paralelo. Eu não posso confiar a salvação da minha família. Eu não posso confiar a salvação da minha alma a um salvador da Shopee, a um salvador paralelo. Eu não posso entregar a outra pessoa, além de Jesus, a certeza, a convicção da minha salvação. Eu não posso deixar isso, o bilhete da minha salvação não pode estar nas mãos de outra pessoa que não Jesus Cristo. Ele é a verdadeira luz. Ele é o original. Todo o restante é mentiroso. Todos os outros profetas que se apresentam diante de nós, se colocando como verdadeira luz, são mentirosos. Todos os outros apóstolos que se apresentam se colocando como verdadeira luz são impostores. Ele é a verdadeira luz. Eu preciso conhecer a palavra dele. Se ele me manda, se a palavra de Deus me manda, me orienta a fazer determinada coisa, e o apóstolo, o profeta, está me mandando fazer outra, com quem eu fico? Quem eu obedeço? A quem eu preciso seguir? Para quem eu preciso olhar? Para Deus e para a sua palavra? Ou para o que os outros estão me dizendo?
Ele é a verdadeira luz. Nós precisamos nos entregar a Ele. E o que essa luz faz? Ilumina todos os homens. Diferente de algumas seitas da época aqui, que colocavam o acesso à divindade restrito a alguns grupos, diferente das autoridades de Israel e do pensamento judeu clássico da época, que entendia que Deus era deles. Dificilmente haveria salvação fora de Israel. Diferente disso, o entendimento de João que ele traz para nós aqui é que Jesus veio para iluminar todos os homens. Não só Israel, não só alguns grupos específicos iluminados, não. Ele veio para iluminar todos os povos. Ele veio para iluminar todos os homens. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aqui está o ápice da queda humana. A verdadeira luz esteve andando entre nós, mas a cegueira espiritual era tanta que nós não pudemos ver a verdadeira luz. Eles não conseguiram enxergar a verdadeira luz, como hoje tantas pessoas não conseguem. A verdadeira luz está diante de nós e nós não podemos enxergá-la. Isso mostra o quanto nós somos irremediavelmente pecadores. Porque a luz se apresenta diante de nós. A humanidade está tão caída que a luz esteve entre nós e nós não a reconhecemos. Nós não podemos vê-la. Eu não sei se vocês têm animais de estimação. A minha gatinha tá dormindo aqui, ó. Tô gravando isso aqui no meu quarto, minha cama tá logo aqui na frente, a minha gatinha tá dormindo aqui na minha frente. E como eu gosto, tem 2 gatinhas, como eu gosto dos meus animaizinhos, como eu prezo por eles. E seria muito triste se eu chegasse em casa um dia e elas não me reconhecessem, não me dessem bola, ou fugissem de mim, como se eu não fosse o tutor delas. Como seria para você, que tem filhos, se os seus filhos simplesmente não te reconhecessem mais? Se os seus filhos se rebelassem contra você? De modo que você para eles é um estranho, não é ninguém. Não seria triste? Olha o que diz Isaías 1, verso 2 e 3. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Essa era a situação, a dor de Deus. Ele criou o povo, ele fez esse povo crescer. Ele livrou esse povo no deserto. Ele cuidou desse povo até chegar na terra prometida. Ele estabeleceu esse povo ali diante dos outros povos. Mas o povo não o reconhecia. E o nome disso é cegueira espiritual. Até o boi, até o jumento reconhece o seu dono, reconhece a sua manjedoura. Reconhece pelo cheiro aquele que é o seu dono, mas o povo, a humanidade, e às vezes o povo de Deus, como é o caso aqui, tem dificuldades de reconhecer e obedecer a Deus. É por isso que o verso 11 diz, de João 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Se tratando aqui especificamente de Israel em primeiro lugar. Ele veio para o que era seu, Israel, e os seus não o receberam. Mas se a gente ampliar isso aqui, tudo o que existe pertence a Cristo. E ele veio então para a humanidade, mas a humanidade não o recebeu. E continua não o recebendo até hoje. Muitos corações se endurecem até hoje. Contudo, versículo 12, porque várias coisas aqui na apresentação do Evangelho, na Bíblia nós temos algumas coisas que vem primeiro a notícia ruim e depois a boa notícia.
Primeiro vem a tragédia, depois vem a resolução. A Bíblia faz isso em alguns momentos. Primeiro, vocês se lembram da visão do Apocalipse? João tem uma visão, e quando ele sobe, né, aos céus, ao ver Jesus, primeiro ele cai como morto. Depois, Jesus o ergue. Primeiro a má notícia, depois a boa notícia. Primeiro a notícia que Paulo traz dizendo: o salário do pecado é a morte. Ih, ferrou, já era. Eu peco, todo mundo peca, e o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Ferrou geral. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Primeiro a má notícia, depois a boa notícia. A má notícia: ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. A boa notícia, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Então presta atenção. Aos que o receberam, vírgula, aos que creram no seu nome. Receber Jesus é crer no seu nome. Não é possível você receber Jesus sem crer no seu nome. E o que é receber Jesus de fato? Muitas pessoas acham que receber Jesus é repetir uma oração. Muita gente acha que receber Jesus é simplesmente professar e dizer: Senhor Jesus, entre no meu coração, seja o meu Senhor e Salvador. Amém. Pronto, recebi Jesus. E não é bem isso. Receber Jesus é ter uma operação feita dentro do coração. É o que Paulo vai chamar em Romanos de circuncisão do coração. Isso é receber Jesus. É você ser afetado por ele. É algo mudar radicalmente na sua vida. Isso é receber Jesus. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração, perceba, você confessa com a sua boca, ok, é um passo. E em seu coração, você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A salvação passa por uma crença profunda no coração. Você crer profundamente que Jesus foi ressuscitado dos mortos. Você confessa com a boca e você crê com o coração. O versículo 11 vai dizer, o versículo 10 vai dizer isso. Pois com o coração se crê para a justiça. Com o coração você crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essas duas coisas caminham juntas. Não adianta você professar, não adianta você repetir uma oração na frente da igreja, não adianta você dizer: a partir de hoje eu sou evangélico. E daí que você é evangélico? Isso não muda nada na sua segurança espiritual. O que muda de verdade é você crer em Cristo. É essa operação, essa cirurgia do coração, isso ser feito dentro de você. E é bem possível que alguém esteja me vendo agora e pensando: Vinícius, eu acho que eu não creio. Eu repeti uma oração quando eu era criança, eu uma vez visitei uma igreja, fui lá na frente e repeti o que eles me pediram para repetir. Conversei com alguém, a pessoa disse que eu deveria fazer a oração do pecador, eu fiz, e é isso. Mas eu não sinto no meu coração, parece que eu não creio de verdade. Você pode chegar a essa conclusão, é possível que você chegue a essa conclusão. E se você sente um incômodo por isso, você pode dizer como aquele pai que tinha um filho que se lançava no fogo, se lançava na água com crises epiléticas. E Jesus foi curar o filho dele. E ele falou para Jesus: Senhor, me ajude na minha falta de fé.
E se esse é o seu caso, peça a Deus para que te ajude na sua falta de fé. E Ele pode ajudá-lo e pode fazer essa cirurgia, essa circuncisão no seu coração e fazê-lo um crente de verdade. E o versículo continua dizendo: aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É um direito muito grande. Às vezes nós perdemos de vista o poder de Deus e quão grande é Deus. O Antigo Testamento, inclusive, o profeta Isaías, que é o mesmo que diz, ai de mim, ao ver a presença de Deus, ele vai dizer que Deus é chamado de fogo consumidor e de chamas eternas. Isaías 33:14. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus temível e terrível, através de Cristo, nos concede o direito de sermos seus filhos. É um grande temor que nós sentimos e é um grande privilégio. Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. O nascimento natural só te coloca num grupo de pessoas que rejeitam a Deus. Todos os que nascem como inimigos de Deus. Mas o nascimento de Cristo, o nascimento espiritual que não está ligado à filiação natural, esse nascimento nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida hoje e sempre. Deixe seus comentários aí, participe com a gente. Vai ser muito bom ter a sua participação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.